Oi turma, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Acredito que elas estejam assistindo ao vídeo. Espero que estejam bem, se cuidando. Vocês, seus familiares, esteja todo mundo bem. Na aula, mais ou menos há uns 15 dias, 14 dias, vocês fizeram o simulado, não foi da segunda unidade. E aí foi solicitado por alguns estudantes, por alguns pais também, por alguns e para a direção da escola, né, e a gente achou pertinente também, nós professores e professoras, gravar o vídeo comentando a prova, né, corrigindo a prova. Então na videoaula de hoje eu vou comentar as questões da prova, então eu vou comentando questão por questão, os itens, as alternativas, né, para não ficar nenhuma dúvida. Serve como uma recapitulação do assunto, né, e vou mostrar a vocês como a prova, o simulado estava tranquilo, não tinha nada demais. Tinha algumas questões que estavam mais complicadas e tinha umas questões que estavam bem mais simples. Né? Então foi um simulado que, ao meu ver, estava bem equilibrado. Se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo assim depois dessa vídeo tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês podem entrar em contato comigo quando vocês entram lá na plataforma da escola para assistir as videoaulas. Tem lá o e-mail da plataforma da escola, né? Vocês podem mandar os questionamentos que a direção encaminha para os professores, para mim, seja lá que professor seja, mas vocês também podem entrar em contato diretamente comigo, né? Ou seja, vocês podem, no final de todo o vídeo eu sempre deixo meu e-mail e meu Instagram, vocês podem mandar para falar comigo diretamente, né? Você pode mandar uma mensagem lá no Instagram, não precisa seguir nada disso, certo? Vocês mandam a mensagem que eu vejo lá a solicitação de mensagem e eu respondo sem problema, né? Eu não costumo trabalhar com o meu telefone assim, no sentido de dar o número do meu telefone, certo? Aí eu dei essas possibilidades, tem 3 possibilidades para entrar em contato, né? Primeiro a escola, pelo meu e-mail e pelo meu Instagram. Eu não costumo trabalhar cedendo o meu número de telefone, a não ser que seja algo muito específico e solicitado pelos pais, aí vocês conversam com... Aí tem que entrar em contato com o Neidia, ou com o Luciano para ver isso aí, para dizer qual é a questão específica para poder passar o telefone, se vocês julgarem que assim é preciso, né? Mas aí tem que ser intermediado pela... Eu não passo diretamente, né? Tem que ser intermediado, isso é coisa, orientação da escola, né? Aí tem que ser intermediado pela coordenação e direção da escola, que aí eles vão ter ciência disso e eles vão julgar se pode ou não passar o telefone. Pelo menos foi isso que a direção da escola me orientou há alguns anos, desde que eu comecei a trabalhar no FEMISA, certo? Então vamos comentar essa prova, certo? Eu vou aqui mostrando item por item e a gente vai discutindo isso. Então qualquer dúvida que persistir é só vocês entrarem em contato, certo? Então tá aqui a provinha de vocês, é o simulador de biologia da segunda unidade, no segundo ano. O layout, não estranho, o layout é a mesma prova, certo? Porque eu elaboro ela no layout como se vocês fossem fazer o simulado ao vivo, né? Por assim dizer, né? Presencial. E aí o servidor lá que aplica a prova, né? Que está alocado no sistema da escola, eles têm um próprio layout deles para aplicar como ficam as questões. Então é a mesma prova, só que está no layout que eu elaboro a prova, certo? Que é aquele já que quando a gente está presencialmente, o Luciano só imprime. Então é a mesma prova, não se assuste, certo? Então vamos lá comentar um pouquinho das provas. A primeira questão aqui, falando de forma geral do ciclo reprodutivo das plantas, né? Então no ciclo de vida das plantas, como se denomina o indivíduo multicelular haploide? Ou seja, ele quer saber qual é o nome que a gente dá das plantas de forma geral, a estrutura que tem mais de uma célula, que tem várias células, certo? E que é haploide, ou seja, que tem metade do número de cromossomos total da espécie, né? Então vamos lá, letra A ele afirma que é o embrião, letra B que é o esporo, letra C que é o esporófito, letra D que é o gameta e letra E que é o gametófito. Então vamos lá. O embrião. O embrião ele é fruto da combinação dos gametas, então ele é diploide, certo? Ele é multicelular, mas ele é diploide, ele não é haploide. O esporo é uma estrutura unicelular, que é haploide, mas é uma estrutura
que não é multicelular, então não é, pode ser a letra B. Letra C, o esporófito. O esporófito é multicelular, mas é diploide, lembra que ele faz a meiose para produzir os esporos, que são haploides. Então o esporófito é multicelular, mas é diploide. D, o gameta é haploide, mas o gameta é uma célula, então não é uma estrutura multicelular, é uma estrutura unicelular. E letra E, o gametófito. O gametófito é uma estrutura multicelular e é haploide, ou seja, tem metade do número de cromossomos. Lembro lá que o gametófito se forma a partir do esporo, que é unicelular haploide, sofre lá a multiplicação, forma o gametófito produz os gametas por mitose, que são haploides também. Quando os gametas se combinam, ele forma o embrião dá origem ao esporófito. O embrião é diploide, multicelular, que dá origem ao esporófito, que é multicelular diploide. O esporófito sofre lá nas suas estruturas, nos seus esporângios, a meiose, forma os esporos, que são estruturas unicelulares haploides. Então, primeira questão, a alternativa correta é a letra E, certo? Facinho. Vamos lá para a segunda questão. Deixa eu ajustar aqui para ficar já para a segunda e a terceira. Então, segunda questão. Que grupos de plantas vasculares não formam sementes? Então veja mais uma perguntinha geral aqui sobre as plantas, sobre características gerais das plantas, certo? Então ele quer saber qual das plantas vasculares, qual grupo de plantas tem vasos condutores, tem o xilema e o floema, mas elas não formam sementes. Então letra A, angiospermas, letra B, briófitas, letra C, gimnospermas, letra D, pteridófitas, letra E, coníferas. Letra A, angiospermas. Angiospermas são as plantas vasculares mais complexas em estruturas, né? Então elas têm vasos condutores e têm sementes, então não pode ser a letra A. A letra B, as briófitas. As briófitas elas são plantas avasculares, então elas não têm vasos condutores e também não formam sementes, mas aí ele está se referindo às plantas vasculares, então já elimina briófitas. Apesar de elas não terem briófitas, não possuírem sementes, elas não têm vasos condutores, então a pergunta não está se referindo a elas. Ele quer saber das plantas que têm vasos condutores, qual não tem semente. Então briófitas está fora. C, gimnospermas. Gimnospermas são plantas que têm vasos condutores e têm sementes também, então não pode ser. Letra D, pteridófitas. Então a resposta correta aqui é a letra D, pteridófitas. Elas têm vasos condutores, ou seja, tem a presença do xilema e do floema nas pteridófitas, né? Que são samambaias, né? Por exemplo, mas elas não produzem sementes, né? Então ela não tem sementes, então essa característica aí. Então a resposta correta é a letra D. Letra E, coníferas são o principal grupo de gimnospermas, então tem sementes e tem vasos condutores. Então a resposta correta aí é a letra D, pteridófitas, certo? Vamos aqui para a terceira questão. Qual é o nome da estrutura presente em gametófitos de briófitas, pteridófitas e gimnospermas, no interior da qual se forma o gameta feminino? Então ele quer saber qual é o nome da estrutura que produz o gameta feminino nas plantas briófitas, pteridófitas e gimnospermas, certo? Então qual é o nome da estrutura? Então, no gametófito, né, que é aquela estrutura que vai dar origem aos gametas, dentro dele tem uma estrutura que produz o gameta feminino. Qual é o nome dessa estrutura? Então, A, anterídeo, B, anterozoide ou anterozoide, C, arquegônio, D, esporângio, E, prótalo. Certo? Então, na letra A, o anterídeo é a estrutura no gametófito que produz o gameta masculino. Então, o anterídeo está dentro do gametófito masculino e não do gametófito feminino. Então, não é o anterídeo. B, o anterozoide é o nome do gameta masculino, certo? Então, não é o anterozoide, não é a letra B. C, arquegônio, sim. É o arquegônio, que é a estrutura que está presente no gametófito feminino, que é responsável por produzir a oosfera, né? que é o gameta feminino. Então, a resposta é a letra C. Esporângio é a estrutura que está no esporófito, que vai produzir os esporos. Então, o esporângio está presente no esporófito e produz, é o local onde tem a produção dos esporos. E o prótalo é o nome daquela estruturazinha lá
das samambaias, né? É o nome do gametófito das samambaias. Ele queria saber a estrutura que está dentro do gametófito feminino que produz os gametos femininos. Então aí o nome dessa estrutura é o arquegônio, letra C. Tranquilo, né? Vamos passar agora para a quarta questão. A quarta questão afirma o seguinte: quanto à constituição cromossômica de suas células, esporófitos e gametófitos são... Aí estava lá, se vocês olharam, acertaram a primeira questão, vocês já conseguem bater aqui a quarta questão. Né? Então a letra A afirma que ambos são diploides, B, ambos haploides, C, diploides e haploides respectivamente. Então lembre lá, diploide que tem o número total de cromossomos da espécie e haploide que tem metade. Então a letra C, eles são diploides e haploides respectivamente, ou seja, ele está afirmando que os esporófitos são diploides e os gametófitos são haploides. Letra D, haploides e diploides respectivamente, por exemplo, o esporófito é haploide e o gametófito é diploide, alternam-se entre diploide e haploide durante a maturação do indivíduo. Então essa afirmação, então nessa letra que afirma que eles vão alternando, isso não acontece, ou ele é uma coisa ou outra. Então se vocês mataram a primeira questão, vocês mataram com certeza a quarta, certo? De haploide e diploide não, o esporófito não é haploide e o gametófito não é diploide, certo? Ambos diploides não são, a letra A afirma que ambos são diploides, ambos não são diploides, ambos não são haploides, né? Como vocês viram na primeira questão, o esporófito é diploide e o gametófito é haploide. Então a alternativa correta aqui é a letra C, certo? Então o esporófito é diploide e o gametófito haploide. Tranquilo também essa questãozinha aqui. Agora vamos aqui passar para a quinta questão, que era um pouquinho mais complicada, né? Essa aqui exigia um pouquinho mais dos conhecimentos da reprodução de angiospermas mais detalhadamente, né? Aí vamos lá, então na fecundação das angiospermas, os dois gametas, ele está se referindo aos gametas masculinos, né, que descem para o pólen, funde-se a célula do saco embrionário em um processo conhecido como dupla fecundação. Neste processo, um dos gametas funde-se à osfera, originando... Coloquei a imagem aqui. Se não tivesse a imagem, vocês poderiam responder, certo? A imagem está aí para uma dica, para guiar vocês. Quem assistiu às aulas certinho, lembra das imagens que eu botei, que eu fui mostrando com que era cada estrutura, o que ia acontecendo, vai lembrar dessa figura. Então eu coloquei essa figura, fosse uma questão um pouco mais de um conteúdo mais específico, né? Que é mais lá detalhado, dos detalhes da reprodução das angiospermas. Aí eu coloquei essa imagem aqui para facilitar. Então se vocês olharem as imagens aí, tirei os nomes, porque senão eu ia responder para vocês, né? Obviamente só deixei os nomes do começo não, então os gametas masculinos, o tubo polênico, a célula central, a osfera, né? Para mostrar para vocês o que ia acontecer. Certo? Mas se vocês prestarem atenção na imagem e lembrar da aula, vocês conseguiram responder aí. Então ele quer saber o que vai acontecer nesse processo aí. Então sim, essa é uma questão um pouquinho mais complicada. Mas pela imagenzinha dá para ajudar. Então, o endosperma, que é aquela estrutura que nutre o embrião em formação, então eu estou dizendo que um dos gametas fecunda a osfera e vai dar origem ao endosperma, enquanto o outro funde-se a um núcleo polar, originando o zigoto. Lembrar dos núcleos polares que tem lá dentro da estrutura feminina. B. Um dos gametas, quando fecunda a osfera, forma o zigoto, enquanto o outro se funde a um núcleo polar, originando o endosperma. C. O zigoto. Então, um gameta, quando se une à osfera, forma o zigoto, enquanto o outro se funde a dois núcleos polares, originando o endosperma. D. Um zigoto, enquanto o outro se funde ao núcleo polar, originando o segundo zigoto. Ele está afirmando aí que formam-se dois zigotos. O endosperma, enquanto o outro se funde a dois núcleos polares, formando dois zigotos. Como você já sabe, né, a osfera é um gameta feminino. Então, quando o gameta masculino fecunda
se funde, quando o gameta masculino se funde ao gameta feminino, a gente forma um zigoto. Então de cara a gente já consegue eliminar a letra A, a letra E e a letra E, né? Porque quando a gente tem a fusão entre gametas, a gente forma aquela célula que é o zigoto que vai dar origem ao embrião. Então você já eliminaria com essa informação que você já sabe, vocês já descartariam a letra A e a letra E. A letra B afirma o zigoto, né? Enquanto que o outro se funde ao núcleo polar originando o endosperma. Se vocês olharem e prestarem atenção na imagem aqui, vocês vão ver que um dos gametas, ele está falando aqui que tem os dois gametas aqui, eles podem ver que tem esses dois gametas, eles entram na célula, e vocês vão ver que que esses gametas eles vêm ali, que um se funde a uma célulazinha que vocês estão vendo aqui, que tem aqui no meio, uma verdinha aqui, eles passam aqui, e o outro, ele vai se combinar a essa estrutura, essa célula central aqui, que veja que essa célula central aqui, ela tem duas células, né? Vocês conseguem observar? Então, que ele veio aqui, ó, os dois vieram aqui, certo? Tem a gente, ó, ele está apontando aqui a osfera no meio, certo? Então acontece o que? Esses dois gametas, eles entram a partir dessa primeira célula periférica verdezinha aqui, e a partir dessa célulazinha periférica, um gameta se combina com a osfera, e o outro gameta, ele vai, tá vendo a setinha aqui, ele aponta, olha, ele está indo aqui para essa célula central que tem esses dois núcleos aqui. Então veja que um se funde aqui, forma esse vermelhinho aqui, que é o zigoto, e o outro se funde com essa estrutura aqui, que tem essas duas células polares. Então se vocês observarem com atenção, então estou observando aqui, vocês conseguem observar, olha, os dois gametas vindo aqui, entraram via essa célula verdezinha aqui, periférica, um se combinou com a osfera, que estava indicado aqui, a osfera, e o outro se juntou com essa célula central aqui, que tem essas duas células, essa célula que apresenta esses dois núcleos polares. Então, se vocês observarem, se vocês sabiam a informação de que quando a gente tem a combinação entre um gameta e forma um zigoto, você já eliminava a letra A e a letra E. Se vocês observaram com cuidado demais, vocês não tinham certeza, mas se observarem a imagem com cuidado, vocês viram que um desses gametas se combinou com a osfera, que forma um zigoto, e o outro se combinou com essa célula central que tem dois núcleos. Né? Então, com essa informação aqui, a gente consegue matar a questão aqui e observar que a letra C. A letra C é a que afirma aqui que o zigoto, que se forma da primeira, e a outra se funde com dois núcleos polares, formando o endosperma, que é aquela substância que vai nutrir o embrião em formação. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Certo? Na letra B, ele diz que ele só se funde com um núcleo polar, mas aqui, se vocês olharem na imagem, ele se funde com os dois. E na letra D, ele diz aqui que forma o segundo zigoto. Não forma. O zigoto só se forma quando o gameta masculino se combina com o gameta feminino. Então, quando o gameta se funde com a osfera, essa célula central que tem esses dois núcleos polares, não. Então, se vocês mataram essa questão aqui, combinação entre gametas forma o zigoto, você já tirava a letra A e a letra E, e depois, se vocês observassem com cuidado a imagem que estava aí como dica, dava para vocês matarem aí que a questão era, a resposta era a letra C. Certo? Então era uma questãozinha que dava um pouquinho mais de trabalho, mas que dava para responder também com tranquilidade. Certo? Vamos passar agora aqui para a sexta questão. A sexta questão tem aqui. A imagem a seguir representa um grupo de plantas que apresenta um tamanho reduzido, poucos centímetros de altura, ficou ali juntinho, gente, desculpe, devido a uma característica morfológica. Aí eu coloquei a imagem aí, se não tivesse imagem também dava para responder, mas aí tem imagens dessas plantinhas. Qual é esse grupo de plantas e qual é o fator limitante para o seu crescimento? Eu botei a imagem que, se vocês olharem, quem estudou bem, quem assistiu às aulas, já ia observar, já ia descobrir que grupo de plantas era esse. Ele quer saber qual é o fator que limita o crescimento dessas plantas. Então, letra A afirma que são pteridófitas, devido à ausência de sementes. B, briófitas, devido à ausência de vasos condutores de seiva, né? C, gimnospermas, devido à ausência de flor de fruto. D, pteridófitas, devido à ausência de vasos condutores. E, briófitas, devido à ausência de sementes. Então, A, pteridófitas, devido à ausência de sementes. As pteridófitas não têm sementes, mas o seu tamanho não é limitado devido às sementes, né? A ausência de sementes. E as pteridófitas, algumas são bem... chegam a algumas alturas com 2, 3 metros, né? No período Jurássico, por exemplo, tem pteridófitas muito grandes também. B, briófitas, devido à ausência de vasos condutores. Essas plantinhas são as briófitas, são pequenininhas
e o que limita elas é a ausência de vasos condutores. Então a resposta da sexta questão é a letra B, certo? Na letra C, gimnospermas devido à ausência de flor e fruto. As gimnospermas não têm flor e fruto realmente, mas isso não limita o crescimento delas. Inclusive as sequoias, né, elas teriam até mais de 100 metros de altura, então elas não têm limitação de altura. D. Pteridófitas devido à ausência de vasos condutores. Não, pteridófitas têm vasos condutores. E. Briófitas devido à ausência de sementes. Briófitas não têm sementes, mas o que limita o crescimento delas não é a ausência de sementes, e sim a ausência de vasos condutores e o transporte de seiva. Ela vai acontecendo de célula a célula, e isso limita o crescimento da planta. Então tá aí, quem viu a imagem já bateu para briófitas, já eliminou, só sobrava a letra E e a letra B, né? Então aqui é a sétima questão. Observe o ciclo reprodutivo a seguir. Então tem um ciclo aqui, a imagenzinha aqui também para ajudar vocês, né? Qual é o grupo de plantas que realiza esse ciclo aí e como chamamos esse tipo de ciclo reprodutivo? Então era para você saber que grupo de planta é essa. Então quem assistiu às aulas viu essa reprodução aí, matava essa questão e ele queria saber o nome desse tipo de reprodução. Então a letra A afirma que são pteridófitas e chama de alternância de gerações. B. Briófitas, por zoosporia. C. Gimnospermas, por um processo de polinização. D. Angiospermas, por um processo de esporogonia. Letra E. Coníferas, por esquizogonia. Então aqui quando você observa, quem assistiu às aulinhas viu que aí se trata da samambaia e sabe que samambaia é pteridófita. Então letra A, pteridófitas, e aí a gente chama de alternância de gerações, ou ciclo haplodiploide, ou ciclo haploide-diploide, né? Tem uma fase diploide e uma fase haploide. Uma fase da reprodução assexuada, que é a parte do gametófito, e uma fase da reprodução assexuada, que é a parte do esporófito, que produz os esporos. Então a resposta daqui, da sétima questão, é letra A, pteridófitas, alternância de gerações. Questãozinha bem tranquila também, né? Só pela observando a imagem você conseguia matar ela, obviamente para quem assistiu às aulas e estudou certinho e se ligou nas imagens. Vamos agora aqui para a oitava questão. Ao longo da evolução das plantas, ocorreu. Eu quero saber o que aconteceu ao longo da evolução. A. Crescente predomínio dos gametófitos sobre os esporófitos. B. Substituição dos gametas por esporos no processo reprodutivo. C. Substituição da reprodução assexuada pela reprodução sexuada. D. Redução de gametófito que se tornou totalmente dependente do esporófito. Diminuição do nível de complexidade do organismo. Então ele quer saber ao longo da evolução, desde os briófitos, que eram mais simples até as mais angiospermas, o que foi acontecendo com as plantas. Então, crescente predomínio dos gametófitos sobre os esporófitos, não. Na verdade foi o inverso, né? As gimnospermas e as angiospermas, elas são praticamente a fase dominante de vida delas é esporófito, né? Os gametófitos surgem só quando elas vão se reproduzir. É um momento bem específico. B. Substituição dos gametos por esporos no processo reprodutivo, não. As angiospermas e gimnospermas elas utilizam muitos gametos para se reproduzir, então não aconteceu esse processo. C. Substituição da reprodução assexuada pela reprodução sexuada, não. Tem muitas angiospermas que fazem reprodução assexuada, por exemplo o cacto, né? Ele faz brotamento e se reproduz por brotamento, também se reproduz de forma sexuada, mas também tem reprodução assexuada, então não tem a substituição. A bananeira também ela se reproduz por broto, então não tem essa substituição. D. Redução do gametófito que se tornou totalmente dependente do esporófito. Isso. Então a gente teve nas gimnospermas e nas angiospermas a gente tem um domínio do esporófito. Então as árvores, né, elas são a fase esporófito e o gametófito é super dependente então nas angiospermas o gametófito ele vai se formar dentro das flores, tanto masculino quanto feminino, o grande pólen, que é o gametófito masculino, eles vão depender da planta, do esporófito, que é a planta inteira, para se formar. Então aí a alternativa D é diminuição do nível de complexidade. Não, as plantas foram se tornando cada vez mais complexas. Então se você compara uma angiosperma e uma briófita, uma angiosperma é muito mais complexa do que uma briófita. Então a gente tem na verdade um aumento da complexidade. Vamos passar agora para a nona questão. A nona questão afirma: a imagem a seguir representa um cladograma geral da evolução das plantas. Então a gente tem aqui um cladograma, né? Então a gente tem lá as briófitas e na processo evolutivo onde foi aparecendo cada uma das características evolutivas, né? Coloquei essa imagem em uma aula também. Quem já tentou, matou essa questão. A característica B, ou seja, que surge ali em B depois das pteridófitas,
e que é presente tanto de gimnosperma como de gimnosperma, é o que? A, um vaso condutor, B, fruto, C, flor, D, receptáculo floral, letra E, semente. Os vasos condutores estão representados pela letra A, que não tem embriófilos, mas tem nas outras plantas. O B, ele está falando de uma característica que tem gimnospermas e angiospermas, mas não tem pteridófilos. Essa característica é a semente. Então, a alternativa correta é a letra E, certo? Ali em B surgiu a semente que não tem pteridófilo nem embriófilo, mas tem gimnosperma e angiosperma. Flor e receptáculo floral vai ser a característica C, que está presente apenas nas angiospermas. Então aqui a resposta é a letra E. E na 10ª questão temos aqui: sobre o grão de pólen, podemos afirmar que surgiu nas pteridófitas, tornando as plantas vasculares. Não surgiu nas pteridófitas, então não é a letra A. Surgiu nas gimnospermas, tornando-as independentes da água para a reprodução. Essa a resposta é a letra B. Uma das características da grão de pólen foi tornar a planta independente da água, se não usar da água mais para transportar o gameta masculino, como ocorre em briófitos e pteridófitos. A letra C surgiu nas angiospermas, não, o grão de pólen surgiu nas gimnospermas. Na letra D surgiu nas briófitas, as briófitas não têm grão de pólen. Surgiu nas coníferas, surgiu nas gimnospermas, né, coníferas gimnospermas, tornando-as dependentes da água. Não, ao contrário. Isso as tornou independentes da água para se reproduzir, certo? Façam a provinha de vocês. Permanecer com alguma dúvida, entre em contato comigo, certo? Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau.